aula de hoje falaremos sobre a psicologia do esporte e o desenvolvimento da imaginação. A imaginação, sim, ela a princípio é uma antecipação mental do produto das nossas ações. Trata-se de um planejamento, trata-se de um projeto. No entanto, ela completa o seu ciclo a partir do momento em que o ser humano se objetiva a partir do que foi planejado. Por isso que aqui nessa citação, a imaginação é considerada como a criação de imagens, mas também a transformação em coisas materiais ou atos práticos do homem. Então, é o planejamento e a atitude e a atividade para realizar o que foi planejado. Aí se completa, de fato, o ciclo da imaginação. Ela parte das ideias, ela parte dos projetos, dos planejamentos, mas o seu ponto final, o seu ponto de chegada é a prática social, é colocar em prática aquilo que foi projetado ou buscar a realização desses projetos. A imaginação é produto da complexidade social, é produto da complexidade da atividade social do ser humano. Estou chamando a atenção desse ponto para evitarmos uma compreensão idealista do que vem a ser a imaginação, como se ela brotasse do âmago, das gavetas mais enclausuradas do nosso ser, e aí ela conduzisse toda a atividade humana. Pelo contrário, numa visão histórico-cultural, a imaginação é produto da complexidade da atividade cultural. No entanto, o desenvolvimento da imaginação também será condição para atividades mais complexas, para a atividade consciente, como nós já vimos. Uma atividade consciente, ela é estruturada a partir de ações e operações que se ligam de forma teleológica e imagética, projetada para o motivo da atividade. Portanto, veja aí a dialeticidade que há entre a imaginação e a atividade. Compreendemos, portanto, que a imaginação ela é produto e, ao mesmo tempo, condição para a atividade consciente. Os vínculos que se estabelecem entre atividade e imaginação remetem-nos à discussão sobre dois tipos de imaginação. Primeiro é a imaginação passiva e, em segundo, a imaginação ativa. A imaginação passiva caracteriza-se pela forma de imaginar, de projetar algo, de sonhar algo. No entanto, os produtos dessa atividade imagética não são forças motrizes para a atividade do ser humano. Portanto, o ser humano até planeja, ele até vai produzir imagens, mas essas imagens não serão forças motrizes, como eu falei, para a sua atividade. Ele não vai praticar. Portanto, ele fica no mundo da fantasia, no mundo de suas elucubrações. Daí que a imaginação passiva vai possibilitar o ser humano ser um hóspede temporário da realidade. E a sua vida toda está fora dessa realidade, em suas fantasias, em seus planos. No entanto, esses planos, essas novas imagens e representações não servem como orientação de suas formas de sentir, pensar e agir, orientação da sua personalidade. Eis aí um assunto muito caro à psicologia do esporte, onde nós vivemos dentro de um contexto onde há muita criatividade, muita imaginação, muito planejamento. No entanto, nós não vemos tantas práticas assim. Dentro do contexto esportivo, nós podemos ver não só os atletas, mas como comissão técnica, como aqueles que vão planejar as jogadas táticas, técnicas. Há muitos sonhos, há muitas elucubrações, mas nós, psicólogos do esporte, precisamos ver até onde esses planos são, de fato, motivações para que a pessoa, para que o técnico, para que o atleta possa realizar o que foi projetado. Do outro lado, nós temos a imaginação ativa, que, diferentemente da imaginação passiva, seus produtos, ou seja, os planos, os seus projetos, são forças motrizes que vão auxiliar a conduta do ser humano, que vão guiar a conduta do ser humano. Daí que a imaginação ativa pode ser entendida em dois aspectos. O primeiro deles é o seu aspecto reprodutivo.
e o segundo, seus aspectos criativos. O que é isso? Bom, os aspectos reprodutivos da imaginação, de acordo com Vygotsky, é a essência do atributo reprodutivo da imaginação. Consiste no fato de o homem produzir ou repetir normas de comportamento anteriormente criadas e elaboradas, ou relembrar impressões passadas. Portanto, a imaginação ativa em seu atributo reprodutivo diz respeito a uma forma de criatividade, de imaginação, de produções de imagens, de representações, que são produtos do que a pessoa já aprendeu. Ou seja, não está na sua memória simplesmente singular, mas está na memória do gênero humano, aquilo que ele precisa reproduzir. Portanto, esse tipo de imaginação é muito importante para a aprendizagem. Quando nós falamos de um atleta que necessita aprender determinados fundamentos do seu esporte, quando nós falamos de uma equipe que necessita aprender determinadas táticas, determinadas formas de comportamento, estamos falando também de uma forma reprodutiva. Porque essas formas de comportamento dos esportes de determinadas categorias já foram objetivadas por gerações passadas. E é necessário que essas objetivações, que essas produções possam ser apropriadas pelo indivíduo contemporâneo para que estes possam reproduzir e se objetivar a partir do que foi apropriado. Daí que a imaginação reprodutora, ou o seu aspecto reprodutivo, é aquele muito ligado à memória. Mas eu volto a dizer, não é a memória do indivíduo apenas, é a memória do gênero humano, a memória daquela categoria esportiva que ele precisa se apropriar. Não há como ser criativo sem primeiro se apropriar do que foi produzido sobre aquela objetivação, aquela produção social. Mas nossa atividade imagética não se resume só ao passado, à memória, mas também ao futuro. Ou seja, a partir do que foi apropriado, essas objetivações capacitam o ser humano para produzir novas objetivações. Daí que Vygotsky vai dizer assim: se a atividade do ser humano se reduzisse apenas à repetição do passado, então o homem seria um ser voltado somente para o passado e incapaz de se adaptar ao futuro. É justamente a atividade criadora humana que faz do homem um ser que se projeta para o futuro, um ser que cria e modifica o seu presente. A partir do que foi objetivado dentro de um campo esportivo, eu me aproprio e posso agora também me objetivar a criar novas representações mentais. Não é só ficar na reprodução, mas a imaginação também conta com esse atributo e esse aspecto criativo. Quanto mais domínio eu tenho sobre o conhecimento daquela situação, ou conhecimento de uma atividade esportiva, mais criatividade eu tenho. Então, o poder de imaginação, de criação, se dá a partir do momento que eu tenho mais conhecimento sobre aquilo que eu devo criar. Não espere, já falei aqui, não espere novas criações ou imaginações criativas se a pessoa não tem conhecimento necessário para isso.